ponto de vista de hoje, a gente conversa com o cineasta Renato Queiroz, da companhia Bueiro Aberto. O grupo estreou este ano, em abril, uma série de curta-metragens chamada Olhar Clandestino e também uma revista, Zinegueto Metragem. O Renato é um representante, é um dos vários representantes do cinema independente aqui de Guarulhos. É isso aí, gente, o cinema de periferia. E ele vai contar um pouquinho pra gente como é essa experiência. Você quer saber? Então não saia daí, porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Seja bem-vindo ao Ponto de Vista, Renato. Muito obrigado. Renato, você junto com o Daniel Neves, que já esteve aqui no Ponto de Vista no finalzinho do ano passado, é um dos fundadores aí da companhia Bueiro Aberto. Primeira coisa, por que Bueiro Aberto? Bom, Bueiro Aberto é uma provocação, na verdade, né? Ela é um nome que ele mostra assim como que a nossa ideia é expor as contradições que existem dentro da sociedade. Não numa perspectiva puramente política ou social, mas uma perspectiva mesmo de estar imerso dentro do submundo. Buscar as figuras que normalmente dentro da sociedade não são tão colocadas em evidência, né? Normalmente o que a gente vê é aquela exposição das celebridades, etc. e tal, né? na grande mídia. E a gente busca fazer isso, é uma espécie de garimpo. É buscar aquelas pessoas que numa primeira olhada parece que são pessoas ordinárias, pessoas comuns, que não tem nada de especial, mas dali de dentro você consegue extrair uma boa história, uma história que pode emocionar alguém. E vocês, quando vocês começaram o projeto, agora vocês tinham, algum de vocês, né? Tem você, tem o Daniel Neves, mas também tem outras pessoas que participam do coletivo. Vocês tinham algum tipo de formação? Tinha alguém ligado ao cinema ou então artes visuais? Não, na verdade não. Na verdade, nós estudávamos filosofia, sociologia, letras, éramos de outra área. E um grupo de amigos que a gente sempre gostou de audiovisual, sempre gostou dessa linguagem, como consumidores mesmo, né? Assistíamos blockbusters e tal. E num segundo momento, com os debates que a gente fazia, a gente entrou em contato com a Novela Vague, com o Cinema Novo, e com esse cinema da retomada, né? Todos nós somos mais ou menos do final dos anos 80, começo dos anos 90. Então a gente teve muito esse contato com os filmes da retomada, o Alto da Compadecida, Cidade de Deus, Central do Brasil, etc. E aí a gente, bom, nesse sentido éramos apaixonados por cinema, né? E começamos a pensar, pô, é possível produzir dentro das condições que a gente tem. A gente trabalhava com literatura já, escrevia textos, fazia jornal, fazia zine, fazia todo tipo de publicação assim, independente, e tentava se comunicar dessa forma artística, lúdica, mas a gente nunca pensou que seria possível fazer isso no audiovisual, com imagens, com filmagem. E entrando em contato com esse tipo de cinema, que é mais feito na raça mesmo, a gente viu que era possível. E aí começamos a discutir a formação de um coletivo, as nossas ideias que a gente tinha em comum e como colocar essas coisas em prática, o que filmar e tal. Assim. Então, você estudou filosofia, né? Isso te ajuda na hora de você pensar nos filmes, roteiro, direção? Sim, mas eu não penso que seja uma coisa que vem exatamente da academia. A academia ajuda a gente em alguns aspectos, né? Eu conheço autores clássicos e tal hoje, mas não me parece que é uma coisa central para isso. Eu acho que todo mundo tem uma certa inclinação filosófica, mesmo que seja inconsciente. Não sei, alguém pode ter uma formação humanista e acreditar em valores desse tipo e não conhecer Rousseau, não conhecer Marx, não conhecer nenhum autor desse tipo, mas expressa esse tipo de ideia.
E é muito nesse sentido que a gente trabalha com a Bueiro Aberto, porque a gente encontra as pessoas que não têm esse pensamento tão geral, tão explicativo, mas que naquela expressão particular dessa pessoa, ela consegue colocar uma formação filosófica nesse aspecto, sabe? E vocês começaram também com um documentário de 1h16, que é o Democracídio. Sim. O que vocês buscaram tratar nesse primeiro trabalho? Esse é um trabalho muito experimental. Ele marca a minha aproximação inicial com o Bueiro Aberto. O primeiro grupo ali central que começou a fazer esse filme era uma galera que tinha uma posição política bem clara, bem estabelecida, de caráter anarquista, autonomista, né, desse tipo de movimento, e tenta expressar esse debate, né, tenta expressar essa questão, se existe ou não existe democracia. E ali o pessoal entrevistou desde advogados que trabalham nas manifestações, buscando dar suporte para quem vai preso, até militantes de movimentos culturais, professores, para poder fazer esse debate. E o legal é que a gente brinca nesse documentário com a ficção e o documentário. E, em geral é um documentário, Democracídio e tal, em geral são entrevistas. Mas tem certos momentos no filme em que se usa tanto material de arquivo, material de televisão, junto com músicas que a gente traz de pessoas que a gente conhece, e também cenas ficcionais, que fazem metáforas com a mensagem que se busca passar. Quando você fala de manifestação, vocês focaram nas manifestações que estavam acontecendo aí nos últimos anos, tal, né, criticando uma série de aumentos e tal, aumento da passagem de ônibus, ou vocês retrataram também um passado um pouco mais distante, o passado da ditadura? O que vocês quiseram mostrar? Então, o filme começa brincando com imagens do Jornal Nacional, somados, assim, alternando, né, com uma imagem de uma pessoa sendo torturada. A questão não se sabe ali se é um preso político ou se é um preso comum, né? E os presos comuns, eles já vêm de muito tempo antes, né? A questão começou a ficar muito em evidência da tortura e do desrespeito aos direitos humanos quando uma militância específica de universidade, de movimentos sociais já estabelecidos, de classe média, começou a sofrer também, e aí isso ficou em evidência. Mas um dos debates é que o Estado brasileiro ele desrespeita os direitos humanos e ele se vale de tortura e violência contra as populações desde muito antes. É um instrumento político que ele não se limita só à oposição política estabelecida, mas é um instrumento de controle geral. Então, ele debate também a ditadura, mas não só a ditadura enquanto aquele período, mas sim como uma característica geral do Estado brasileiro que permanece até hoje, que é a questão do desrespeito aos direitos humanos básicos. A gente tem visto até os professores sofrendo as consequências de manifestações por melhores condições de trabalho. De fato. A questão do Paraná, do desrespeito que o Beto Richa teve lá, um massacre que aconteceu, os últimos períodos em que os professores entraram em greve aqui em São Paulo também. A greve de 2015 foi bastante marcante, que durou mais de 3 meses, e o governo não quis negociar, preferiu cortar salários e tal. E por que vocês decidiram começar por documentário? Isso é uma questão que ela é complicada, assim, ela é um pouquinho polêmica para a gente, no sentido de que tem um debate que fala que documentário é mais fácil de fazer. E, num primeiro momento, a gente até pensou que seria verdade, assim, que seria uma linguagem para a gente iniciar a nossa produção. Porque é mais direto, não exige uma logística tão grande, você pode só levar o equipamento e tentar extrair dali alguma coisa interessante, né? Mas, nesse sentido, a gente tentou também trazer para o filme elementos de ficção, porque a gente não queria se limitar a uma linguagem. A gente não quer se limitar a só fazermos documentário, ou somos um coletivo de documentários de manifestações. Nós somos um coletivo de artistas que trabalham com cinema, que buscam se expressar dentro dessa linguagem. Então, já dentro desse primeiro documentário, a gente já tentou mostrar ali que o interesse era fazer ficção também, sabe? E falando de ficção, vamos logo para as estreias que aconteceram esse ano. Vocês produziram aí a série Olhar Clandestino, foram 5 curtas.
E ficcionais, né? Sim. E explica pra gente qual que foi o objetivo de trazer esse olhar. O que é esse olhar clandestino? Qual que era o objetivo? Bom, eles são quase todos ficcionais, só o quinto que é um documentário, mas ele é um documentário por uma razão específica que eu vou falar. O nome, Olhar Clandestino, ele já mostra muito que é o interesse de você garimpar essas pessoas, que são os anônimos da sociedade, que são os clandestinos, que são as pessoas que estão à margem, né? O primeiro filme, por exemplo, trata de uma relação entre um traficante, de um varejo de drogas, né? Não um grande traficante, como a gente vê nas elites, no parlamento, etc., mas um desses que trabalham nos varejos da droga aí, sem direito nenhum e arriscando a vida, e a companheira dele. E essa relação ela é conflituosa porque ele precisa sobreviver e ele quer envolver ela naquela situação e ele tem toda aquela moralidade do tráfico, de se impor e tal. E, enfim, ela não sabe o que faz e ali tem uma história de amor que acontece, né? Do rompimento de um amor por conta dessa situação. E quem se interessaria por isso? Eu imagino que poucas pessoas, num primeiro momento. Mas a forma como você capta e como você recorta esse pedacinho de sociedade, ele pode ser muito, muito interessante, pode ser emocionante. No Crise, por exemplo, é um ajudante de um material de construção. Só que você descobre que ele perdeu a esposa dele num assassinato, que ele tem esquizofrenia, e aí vem um debate sobre a saúde mental e a crise econômica e a precariedade do trabalho. E você tem também um curta que você fez o roteiro e dirigiu, que é a Estrela Invisível, e a gente vai ver um trechinho agora. Você vai acompanhar um trecho então desse curta e a gente vai fazer logo depois dessa exibição um intervalo para você também acompanhar daqui a pouquinho o segundo bloco, então não saia daí. Olha a laranja, R$5 a laranja. Olha a laranja fresquinha, laranja Bahia, olha a laranja. Vai laranja aí, moço. Laranja. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o cineasta Renato Queiroz, da Companhia Bueiro Aberto. Renato, a gente terminou o primeiro bloco mostrando um trechinho de Estrela Invisível, né? Você dirigiu, você fez o roteiro. O que você quis trazer nesse roteiro e por que você gosta de roteiro? Porque eu já vi que você também fez outros roteiros. Então, eu gosto de roteiro porque eu já fazia um trabalho antes com literatura. Eu tenho 2 livros publicados de poesia, Número de 2012 e Rabiscos Surrados de 2014. Fiz um trabalho editorial também, onde a gente publicou alguns autores aqui da cidade, é um selo chamado Jornal Dialética, onde inclusive a gente publicou o livro da Dona Maria, que é a protagonista do documentário Minhas Composições, que também é direção minha. E, enfim, é por isso que eu gosto de roteiro. Mas falando sobre o Estrela Invisível,
ele é um filme que ele tem bastante coisa assim, relacionada ao que eu gosto particularmente. Por exemplo, eu gosto muito daquela poesia do Carlos Drummond de Andrade, que é O Desaparecimento de Luísa Porto, onde uma mãe entrevada, ou seja, paralítica, perde a sua filha. Ela sai para ir à feira e tal, e ela desaparece. E a poesia ela se baseia nos anseios da mãe, nos desesperos dela. E eu quis fazer uma relação como se aquelas duas personagens, a Luísa e a Miracélia, elas fossem mais ou menos os personagens do Drummond, um pouco parecido com isso. A Luísa desaparece também, depois que a Miracélia fica entrevada. E aí tem essa questão também da batalha cotidiana, do trabalho informal, que a mãe ela vendia frutas nas praças, né? Ela formava ali uma barraquinha de laranja e ganhava o pão dela dessa forma. E aí vem essa intervenção do Estado querendo impedir que ela continue fazendo o trabalho dela por um monte de questões burocráticas. Então, esse fiscal, ele representa uma ameaça para ela e ela é atropelada e fica paralítica. E a Luísa tem que tomar o lugar dela. E aí, nesse jogo, tem a questão do Estado, tem a questão do amor entre mãe e filha, a perda, e tem a religião como o último recurso possível para aquela mãe. Então, é muito esses debates que acontecem nesse curta-metragem. Se trata de um trabalho informal. A vendedora de laranjas, ela é um sintoma da sociedade atual ou ela é uma vítima da sociedade atual? Enfim, ela pode ser as duas coisas, na verdade. Ela não digo que ela é um sintoma, mas ela é um produto das contradições dessa sociedade. Hoje, a gente vê que até o governo, ele de forma oportunista, quer dizer que a economia cresceu, porque também cresceu o trabalho informal. Quer dizer, cresce talvez a acumulação de lucro, ou ela normaliza na medida do possível, mas os direitos trabalhistas, os trabalhadores, eles estão perdendo o seu poder, né, de participação, poder econômico, e ficam à mercê de toda essa estrutura. O filme mostra isso mesmo, que é ficar à mercê de tudo isso. Bom, o Bueiro Aberto também, vocês têm um trabalho agora com clipe, né? Vocês produziram aí o clipe para a canção Caça às Bruxas, para o Mentes de Lilliput, né? Que também é um grupo de rock. Como que vocês tiveram essa ideia de, enfim, começar a trabalhar com clipe? Então, a gente já tinha feito alguns trabalhos com vídeo poema e com alguma coisa musical, mas nós temos muitos filmes sobre música, né? O Bamba de Vila, de 2015, é um filme sobre samba, Uma Roda de Choro, o Cantoria Urbana, que é um filme sobre viola caipira nordestina. Então a gente sempre teve essa veia assim, muito próxima da música. E nesse sentido, quando eu conheci o pessoal da banda, do Mentes de Lilliput, que foi numa exibição, inclusive eles assistiram um filme nosso e gostaram muito, e eles foram e nos convidaram. E aí eu falei, bom, vamos tentar, né? Uma experiência nova, não fiz ainda clipe, mas vamos ver como fica. E a gente vai acompanhar um pouquinho desse clipe, vocês vão assistir aí um trechinho desse clipe agora. Minha mente é tão bela como velas aromáticas, e quando eu viajo nela, eu vou de bar em bar, e lá eu bebo vinho pelas florestas. Canto quando estou triste. Bom, a gente acabou aí de assistir esse clipe aí de Caça às Bruxas. Quais são as especificidades dos clipes, né? Diferentemente, por exemplo, dos trabalhos que vocês fizeram anteriormente, ficção, documentário? Olha, no caso desse clipe em específico,
foi legal que a gente pôde trabalhar a questão da ficção e fazer uma relação de uma ficção original, que a gente criou, com a letra da música. E assim nós fizemos uma espécie de filme mudo. Se você assistir o clipe, você vê que tem todo um desenvolvimento, uma narrativa, tem um ápice, uma contradição, uma briga, né? E tudo isso acontece tentando dialogar com a letra da música. Então, a ideia de fazer esse filme sem falas foi muito bacana pra gente na questão da montagem. Acho que foi uma novidade, foi bem legal. O vocalista também participa da narrativa, Exato, né? O vocalista, ele bate ali no protagonista, né? Enfim, o pessoal assistindo vai ver como é legal. Tem outros clipes em produção, ou que vocês já fizeram e tá para sair? Clipe especificamente não, mas tem um curta-metragem que é sobre um camarada nosso, que é da direção da Janaína Reis, que é o Matuto Metropolitano. Esse filme ele não tem data específica, mas vai estrear esse ano, e é um documentário musical sobre o Matuto, que ele é músico, ele trabalha com macramê, ele trabalha com artes plásticas, enfim, é um multiartista aí, um super camarada nosso. Super legal, ansiosa para ver também esse trabalho de vocês. Mas além de fazer filmes, clipes, vocês pensam e analisam, né, um pouco do cinema independente, cinema traz um pouquinho de diferentes visões do cinema também na revista Zine Gueto Metragem, né? Vocês conseguiram recursos do PROAC para fazer isso. O PROAC é o Programa de Ação Cultural do Governo Estadual. Como que é vocês trabalharem com recursos diferentemente dos filmes que vocês usam aí, recursos próprios? Então, é interessante. A gente tem uma experiência com o PROAC de roteiro também, que é um roteiro que chama O Medo da Noite, um longa-metragem, que também no futuro, tomara que breve, tomara que mais cedo do que tarde, a gente possa colocar em prática. O Zine Gueto Metragem, ele dialoga muito com o filme 5 da série Olhar Clandestino, que é Cinema de Bueiro. Diz que ia falar sobre ele, por que é diferente ele ser um documentário, é exatamente por isso. Ele expõe o processo de produção de um filme feito sem recursos. Ele mostra toda a forma de improviso que a gente tem, todo o processo criativo. Mostra também como esse processo, ele por vezes é mais democrático do que um processo de indústria, em que o ator ele também está num processo de aprendizagem, nós também estamos, e assim a gente vai num diálogo constante conseguindo construir um produto ali. E o Zine ele faz isso, a gente faz um debate sobre o que a gente entende por cinema, a gente expõe os nossos filmes, né? Faz a nossa propaganda, né? Necessário. Também debatemos o cinema como linguagem ao longo da história e temos uma coluna que ela é curiosa, ela chama Perrengue, que é exatamente sobre essas questões, dificuldades que tivemos para resolver em algum filme. Então, por exemplo, no Amor Bandido, aquela cena final, que ficou, na verdade, bem bonita a fotografia, em que a personagem principal ela está olhando o horizonte à noite, você vê as luzes da cidade e tal. Aquilo precisava de uma iluminação e nós não tínhamos a iluminação adequada para ligar na rua naquele momento. E aí, alguns camaradas que foram com a gente, que faziam parte da equipe, um estava com carro, outro estava com moto, e ali com a iluminação dos carros a gente conseguiu improvisar e fazer a cena acontecer. Que legal. É uma das histórias do perrengue. É o que a gente não tira do bolso, a gente tem que tirar da cabeça, Justamente. né? De criatividade. Vocês tiveram 5 edições dessa revista, né? Estão preparando mais edições ou ela vai ficar por aí? Não, a ideia é dar continuidade a ela. Mas é isso, para a gente conseguir bastante edições e para a gente conseguir uma distribuição bacana e parceiros, a gente precisa desse recurso, né? Então, nós estamos correndo de novo no PROAC, vamos ver o que acontece e esperamos que ano que vem tenha mais algumas edições. Para finalizar, a gente falou de estreia, do que vocês prepararam esse ano. O que vocês têm ali, né, de projeto, né? Você falou também do Matuto Metropolitano, mas o que vocês têm de produção diferente aí do que você já falou do Matuto?
Então, o último projeto que a gente estreou também, numa exibição muito bacana no Teatro Padre Bento, foi o documentário Na Marca do Pênalti, que é o filme que a gente está trabalhando no momento, de divulgação. E também tem um filme que foi produzido, dirigido pela Janaína Reis, pela Elizabeth Massarelli, Eliana Sotero, que são parceiras nossas também, que foi selecionado para o Festival do Minuto. Esse filme chama Mas Ele Nunca Me Bateu, que tem uma temática sobre as questões de gênero e as questões de violência doméstica, etc. e tal. Para terminar, já que você falou sobre, enfim, que vocês estão distribuindo, também existe uma dificuldade para a distribuição. Onde que os nossos telespectadores, os nossos internautas podem achar aí a produção do Bueiro Aberto? A página do Facebook, Companhia Bueiro Aberto, e também o canal do YouTube, Companhia Bueiro Aberto, onde você tem ali mais de 30 filmes, entre curta-metragens e longa-metragens, que você pode acompanhar. Muito obrigada, então, Renato. Bom, vocês espero que tenham anotado aí, prestado atenção nos lugares em que vocês podem encontrar essas produções, se já tiveram uma ideia do que faz a Companhia Bueiro Aberto. Eu agradeço a sua audiência, lembrando que a gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira em mais uma edição inédita do Ponto de Vista. Até lá!